Boa noite a todos. Dando prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, seguimos no capítulo de introdução, agora no item terceiro, chamado Notícias Históricas. Para começar este capítulo, eu trago uma passagem da obra Caminho da Luz, de Emmanuel, aonde ele nos dá uma informação importante a respeito da sublimada missão que ocorria naquele momento e que a maioria dos grupos não tinha o conhecimento, né, do que estava por acontecer e que havia de perto uma enorme falange, né, de emissários que acompanhavam essas atividades, preparando os caminhos ideológicos que o Evangelho estava por trazer. Bom, na abertura deste item, Kardec nos explica que é importante que a gente conheça um pouco mais sobre os costumes da sociedade judia daquela época. E aí o item nos traz informações sobre os escribas, que eram, a princípio, secretários dos reis de Judá e certos intendentes do exército dos judeus. Os escribas eram aqueles que traduziam as informações provenientes das leis de Moisés e mais tarde foram colocados como os doutores da lei, responsáveis por ensinar a lei de Moisés e a interpretá-la para o povo. Então ele nos traz informações sobre os essênios, ou os esseus, uma seita judia fundada cerca de 150 anos anteriores a Jesus, e eles eram, como podemos dizer, diferenciados pelos costumes, eram os costumes brandos, possuíam virtudes austeras, ensinavam o amor a Deus e ao próximo, acreditavam na imortalidade da alma e na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra e colocavam em comunhão os seus bens e se dedicavam à agricultura. Os essênios, eles traziam características muito próximas do que seriam os primeiros cristãos, e por essa similaridade de comportamento, muitos acreditam que Jesus tenha feito parte do grupo de essênios, embora não há nenhuma comprovação histórica a este respeito. Mas é fato que Jesus os conheceu e talvez, de certa forma, tenha se relacionado com eles. Um grupo bastante conhecido são os dos fariseus. Eles possuíam, né, uma parte importante na teologia dos judeus. Eram intérpretes das escrituras, porém reconhecidamente mais focados nas práticas exteriores e extremamente tradicionalistas do ponto de vista da severidade dos princípios. Não eram nem um pouco favoráveis à inovação ou mudanças, e a religião tinha para eles uma importante função de ascensão social. Então, essa necessidade ou possibilidade de ascensão social através da religião acabou por tirar dos fariseus um elemento importante da fé sincera. E por essa razão, Jesus dedicou-se durante toda a sua missão a desmascarar-lhes a hipocrisia. Por isso, colocaram-se como inimigos obstinados e aliaram-se aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra Jesus e fazê-lo perecer. Então, devido ao fato de Jesus estar sempre desmascarando, né, a atitude dos fariseus, estes se tornaram importantes inimigos de Jesus. Bom, os nazarenos eram um nome dado na antiga lei aos judeus que faziam o voto, ou perpétuo ou temporário, de guardar perfeita pureza. Alguns exemplos de fariseus são Sansão, Samuel e João Batista. Desculpa, nazarenos, não fariseus. Alguns exemplos de nazarenos são Sansão, Samuel e João Batista. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Os nazarenos tinham como característica a mescla das práticas do mosaísmo
e dos dogmas cristãos. Então eles tinham como fator religioso uma certa transição entre esses dois conhecimentos. Os portageiros eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entradas nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos às empregadas nas alfândegas. Eles eram, então, os portageiros, mais tarde também conhecidos como, dentro do nome publicano, né, ligado à expressão de pessoas de má vida. Essa qualidade não significava devasso ou vagabundo, era a palavra de desprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de conviverem com pessoas honradas. Isso porque essa característica de serem fiscais, né, e fiscais de baixa renda, então eles eram realmente mal vistos pelas pessoas, uma vez que tinham uma complexa função de cobrar taxas dessas pessoas. Os publicanos, por sua vez, eram assim chamados na antiga Roma os cavaleiros arredatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança de impostos das rendas de toda espécie, quer em Roma mesma, quer nas outras partes do império. Era como os arrendatários gerais e arrematadores das taxas do antigo regime na França, que ainda existem em algumas regiões. Eram eles que faziam que arrematavam e que administravam as verbas públicas e agentes subalternos. Os publicanos, os quais poderiam ser encontrados pessoas muito estimáveis, mas devido ao fato de serem responsáveis por cobranças, eram, na maioria dos casos, desprezados de tal forma que aqueles que se relacionavam com os publicanos eram confundidos na mesma reprovação. Então, os publicanos nem sempre eram pessoas de má índole ou má vida, mas devido às suas funções acabavam sendo identificados como tais. Bom, os saduceus é uma seita judia que se formou por volta dos anos de 2248 a.C. e cujo nome lhe veio de Sadoc, seu fundador. Não acreditavam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons ou maus. Acreditavam em Deus, mas nada esperavam da morte. Eles acreditavam na satisfação dos sentidos físicos, e esse era, por isso, o seu principal objetivo de vida. Eram considerados os materialistas, ideístas e sensualistas de sua época. A seita, que era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e se tornou um partido político constantemente em oposição aos fariseus. Bom, os samaritanos, eles estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá, por aversão profunda, admitiam somente o Pentateuco, contendo a lei de Moisés, e rejeitavam todos os livros anexados posteriormente a eles. E essa postura dos samaritanos deu a eles uma inimizade, né, com os judeus. Eles eram considerados heréticos, e daí essa dificuldade de relacionamento com os judeus ortodoxos. O antagonismo das duas nações tinha o único objetivo a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças forem provenientes da mesma origem. Eram os protestantes daquele tempo. As sinagogas eram onde aconteciam as reuniões, e é interessante dizer que Jesus participava dessas reuniões, porque elas eram abertas a todos, né, que quisessem participar da discussão, e ele, sem ser um sacerdote, então podia participar dessas cerimônias. Os terapeutas, eles tinham um comportamento bastante parecido com os saduceus. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Também eram chamados de curadores, e
tinham muita relação com os essênios, cujos princípios professavam como os últimos, dedicavam-se à prática de todas as virtudes. A alimentação deles era de extrema frugalidade, devotados ao celibato e à contemplação e à vida solitária, formavam uma verdadeira ordem religiosa. Bom, esses elementos são importantes para nós termos uma ideia, né? Quando esses nomes são citados. Eu não sou um historiador, então eu recomendo que vocês que querem saber um pouco mais, que pesquisem na internet, é farta de conteúdos históricos importantes. É possível, inclusive, visitar esses locais daquele tempo utilizando ferramentas bastante difundidas no dia de hoje, né? Como o Google Street View e outras ferramentas. Então, isso é apenas uma breve informação sobre as notícias históricas da época, mas, por favor, procurem mais informações se for do interesse de vocês em conhecer um pouco mais. Bom, para finalizar a fala do dia de hoje, eu trago aqui a recomendação do site da Concafras. A Concafras, estamos no início do ano de 2021, e aí em fevereiro, né, de 12 a 14 de fevereiro, será uma Concafras virtual, bem a caráter da época que estamos vivendo. Então eu recomendo que vocês visitem, conheçam, porque a Concafras é de fato uma caravana de luz e há muita informação importante lá, muito conhecimento. Então, boa noite a todos, até o nosso próximo encontro, fiquem com Deus e até breve.